Isso é uma cruz. Cruz é uma figura geométrica formada por duas linhas que se cruzam de maneira perpendicular e vertical. A cruz, como representação sentimental, é um dos esboços mais antigos e conhecidos da humanidade. Durante o decorrer da história, diferentes grupos e diferentes crenças atribuíram simbologia ao esboço da cruz, lhe concedendo diferentes significados. Significado provém do verbo significar. Significar é dar sentido ou tradução para um objeto, um alguém ou uma figura idealizada. Atribuir significado é uma etapa importante da simbologia. Simbologia é o estudo ou análise do significado por trás de um símbolo, objeto ou representante. Como, por exemplo, essa mesa branca. Uma mesa branca é uma peça mobiliária feita a partir de materiais como madeira ou plástico e que é suportada por duas pernas de um material resistente. Simbolicamente, é possível atribuir diferentes funções para uma mesa, como comer, escrever, desenhar, trabalhar, ler, rezar ou praticar mediunidade. Mediunidade é a prática de exercer um canal de comunicação entre pessoas vivas e espíritos de pessoas mortas. Seus praticantes são conhecidos como os médiuns. Médium é a definição espírita de pessoa que possui a capacidade de se comunicar com o espírito de pessoas mortas. Os médiums seguem assiduamente padrões e formas que capacitam a sua comunicação, incluindo a cor utilizada na mesa com um pano branco. Pano é um objeto feito de tecido, que por sua vez é composto de fios, que por sua vez são compostos de fibras. Por mais simples que pareça, esse pano de cor branca simboliza a integridade e pureza entre a comunicação dos espíritos e dos médiuns. A cor branca, por sua vez, também pode simbolizar a paz para outras religiões que também trabalham com energias, assim como a Umbanda. Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em uma única divindade. A Umbanda surgiu nos subúrbios do Rio de Janeiro em meados do século XX e provém dos elementos católicos, espíritas e de religiões de matrizes africanas. Africano é todo ser, objeto ou instituição que possui conexões genéticas e culturais com as raízes do continente africano. A simbologia da Umbanda está relacionada com seus elementos de crenças afrodescendentes, como orixás, oferendas e presença de Exu. Exu, para a Umbanda, é um símbolo que significa vitalidade, passionalidade e a força que aproxima o espiritual e o material. Tal como a cruz, é uma representação sentimental com simbologias variáveis a partir do sincretismo entre suas raízes. Sincretismo é toda síntese razoavelmente equilibrada por elementos antitéticos que permite a reinterpretação ou fusão de visões ou culturas díspares. É a partir do sincretismo, agindo em um objeto simbólico, que a simbologia de Exu pode ser correlacionada com o Santo Antônio. Santo Antônio é uma personalidade católica. Católico é todo ser ou objeto que faz parte da Igreja Católica. Diferentemente das mesas e dos panos brancos, o católico possui a capacidade intelectual e sentimental de acreditar na figura de um Deus como três figuras consubstanciadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A saudação para a Trindade simula o formato geométrico formado por duas linhas que se cruzam de maneira perpendicular e vertical. O Pai, o próprio Deus da religião católica, o Espírito Santo, a sua onipotência e o Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o nome de um importante profeta e líder religioso que se sacrificou pelos pecados da humanidade. Jesus Cristo é o símbolo central do cristianismo. Cristianismo é uma religião abraânica e monoteísta que tem como principais valores morais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo é exercer a atitude que agracia o outro sem esperar a sua retribuição. Seja por um gesto de caridade ou compreensão, o amor pode ser demonstrado de diversas formas: um toque delicado, um abraço caloroso ou um beijo apaixonado. Paixão é um sentimento ou martírio que designa forte atração ou devoção para um ser, objeto ou representante físico ou material. Um de seus sinônimos é passividade. A passividade se manifesta de diferentes formas: na compreensão e carinho às essencialidades de nossos semelhantes, na tolerância e respeito às essencialidades daqueles que são diferentes. A paixão é como a chama ardilosa que enriquece os impulsos e valentias do coração. A passividade compromete o homem e o faz cometer ações que não condizem com seus ideários racionais. A passividade é a força que aquece o homem e o torna humano, um humano. Um outro sinônimo de paixão é o sofrimento. Sofrimento é a sensação de miséria, penúria e amargura que resultam em dificuldade e adoecimento.
Tal como a passividade, o sofrimento corrompe a compreensão e o carinho das essencialidades dos nossos semelhantes. O sofrimento não tolera e desrespeita a essencialidade daqueles que calham a ser diferentes. O sofrimento é a consequência da chama. É o fogo que mata um homem de dentro para fora. Fé é o sentimento onde se acredita e confia sem ver, aceita esperançosamente e agradece. A fé é um dos conceitos mais antigos e conhecidos da humanidade. Durante o decorrer da história, diferentes grupos e diferentes crenças atribuíram simbologia ao significado de fé. A fé é um conceito onde a persistência sobrepõe a desconfiança e o preconceito. A fé é um sentimento de todos ao mesmo tempo de ninguém.